Antes de retomarmos a nossa discussão aqui no programa, nós vamos ver o que é que o povo na rua pensa sobre esse assunto. Não é uma proposta que vai, digamos, diminuir a criminalidade, porque se o problema é que os menores cometem crimes, né, infrações, e colocando ele na cadeia, isso não é solução, porque nós não vivemos em um contexto social e de sistema penitenciário que reabilite a pessoa, a sociedade. Pelo contrário, nós não temos espaço nos presídios nem para o que temos. Eu sou a favor da educação, porque em relação ao sistema penitenciário brasileiro não é algo favorável poder diminuir a maioridade e simplesmente jogar esses adolescentes que precisam de assistência e simplesmente jogar eles num ambiente que provavelmente vai aumentar mais ainda essa problemática. Eu sou a favor, porque eu acho que a criminalidade do jeito que está muito complicado. Hoje você não tem mais como andar em ônibus, de menor, leva seu celular e fica por isso mesmo. O menor, ele pode votar, fazer filho, mas não pode assumir pelos seus atos. Eu sou totalmente a favor, porque assim, eu acho que uma pessoa que tem, aos 16 anos, ela já tem capacidade suficiente de discernir o que é certo e o que é errado. No fim do bloco passado, nós deixamos no ar que iríamos tratar sobre um outro aspecto dessa questão da maioridade penal. Na verdade, é diferenciar o que seria a maioridade penal da responsabilidade penal. Doutor Henrique, o senhor poderia definir para a gente? Eu acho que é um conceito fundamental nessa discussão. Muito bem. O sistema socioeducativo, que é aquele que visa punir, né, reprimir e socioeducar, preparar um futuro cidadão, ele se baseia em um princípio pedagógico, ele busca a formação da pessoa, né, diante da prática de um ato infracional e busca conscientizá-lo do equívoco praticado, da gravidade da sua conduta, para que ele não volte não volte a rescindir, não volte a praticar esse ato novamente. Então o sistema difere-se do penal, onde há uma carga retributiva. No sistema penal se pune, né? Busca-se, ainda há uma carga muito, a privação da liberdade como forma de punir pela prática de um mal, né? Existe essa carga punitiva no sistema socioeducativo, mas ela é colocada para um segundo plano. Ele, muitas vezes pode ter uma privação de liberdade, como na internação por prazo indeterminado, na semi-liberdade. Que depende também da infração. Pois que depende também da gravidade da infração, da situação específica e peculiar do adolescente, se ele já tem outras passagens, se ele, né? Mas o que se busca primordialmente é a formação dele. E com que idade o adolescente já poderia ser responsabilizado penalmente? Pois é, a partir dos 12 anos, né, ele pode ser punido ou aplicado a ele uma medida socioeducativa, que são as básicas, né? A internação por prazo indeterminado, que vai cumprir uma medida aparentada com a privação da liberdade bem ampla, a semi-liberdade, né, a liberdade assistida, a reparação do dano e a prestação de serviço à comunidade, basicamente aquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não é verdade dizer que o menor de 18 anos seria ileso de qualquer tipo de punição? Às vezes, como se quer se apresentar dentro dessa situação de segurança, tem-se a falsa impressão de que o adolescente não é punido. Isso é uma inverdade, eu gostaria de reforçar esse. Eu chego até a dizer que isso é um preconceito e chego até a afirmar, com quase 13 anos de magistratura, de que o sistema socioeducativo é até mais duro do que o sistema penal comum. Se a gente perceber, a gente faz uma simples comparação, aplicada uma pena, em regra, com sexto, né, o condenado pode fazer jus a um benefício de progressão, tem a questão do livramento condicional, tem a questão do sursis, tem vários benefícios que não existe não está previsto nem na lei do SINASE, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que beneficiaria desta forma o adolescente. Uma outra conclusão que a gente chega, isso na prática, né, isso acontece todos os dias. São presos, no caso, o adolescente não é preso, é um nome diferente, é apreendido. Quando o adolescente é apreendido em flagrante, juntamente com uma pessoa maior de idade, os dois, o processo é cindido, ou seja, um procedimento vai para a vara da infância, o outro vai para a vara comum. Eu, não raras vezes, né, por conta da simplicidade do procedimento e dos prazos, o adolescente ele cumpre os 45 dias de internação provisória, ou seja, passa o tempo de internação, o tempo de prisão preventiva todo recluso, é julgado, cumpre a medida de internação e muitas vezes o que é que acontece com o maior? Ele é solto,
né? E o processo vai durar 2, 3, 4, 5 anos e às vezes nem chega a se punir ou a se aplicar a medida aqui diante de um ato grave praticado. Doutor Carlos, gostaria da sua opinião. O senhor acha que as medidas socioeducativas, elas são efetivas no desencorajamento à reincidência? Como o doutor juiz já explicou, ela fica a desejar não por conta do judiciário. É o próprio sistema que ele não, como é que se diz, anda em falência. Porque se pegar esses menores da forma que estão, é pior do que colocar ele em prisão celular, como estão os maiores. O ato infracional que eles estão apreendidos, eles estão pagando uma pena por antecipação, enquanto o maior recebe hoje a lei de custódia, liberdade provisória, o habeas corpus para botar em liberdade, ele tem passado lá 6 meses ou mais. Quer dizer, é uma discrepância com relação a isso. O que é necessário é reeducar. Reeducar como? Aquelas prisões agrícolas que existiam antigamente, o menor tem que aprender a saber de onde vem o alimento, aprender uma profissão de pintura, de artesão, qualquer uma outra. Isso aí teríamos, a própria legislação, ela dá uma série de oportunidades para que se trabalhe, mas engessaram a máquina e não tem verba para isso. Inclusive a lei 9.000 de 95, ela copiou tudo do ECA, ou seja, a questão da prisão, da pena de suspensão do processo. Você vai pagar 10, 5, 6 cesta básica, vá a um colégio ou um hospital e cumpriu a pena. Já o menor não, o menor ele tira, sofre o pai, sofre a mãe, sofre todo mundo, e o caráter cognitivo de um adolescente tem que ser visto isso. Não é igual ao de um adulto. Ele não está com a mente formada. Ou seja, ele quando chega lá, chega um adolescente, uma criança, e sai um monstro às vezes. No ano passado, como nós falamos no início do programa, houve foi colocado em votação na Câmara dos Deputados esse projeto da redução da maioridade penal, que acabou sendo aprovado na Câmara, Tiago. Qual a sua opinião sobre isso e até sobre a maneira como foi conduzida essa discussão? Então, a decisão da Câmara dos Deputados, essa proposta, essa PEC 177, que foi aprovada pela Câmara, ela foi um projeto político, uma manobra para desvirtuar a atenção das pessoas em relação a temas mais importantes, como os temas que nós estamos enfrentando agora no nosso cotidiano. Mas essa proposta ela ainda vai tramitar no Senado. Então, a Câmara dos Deputados já aprovou, mas o Senado vai discutir essa questão da redução da maioridade penal e vários senadores e senadoras já se posicionaram contrários à redução, porque já entendem que é um projeto inconstitucional. É uma medida imediatista que não vai resolver o problema da violência. Então, eles já estão em um momento de maior sensatez e de um pensar diferenciado em relação à Câmara. Por que é inconstitucional? Porque a Constituição ela dá margem à proteção integral da criança e adolescente. E o Brasil ele é um país que tem um compromisso com tratados internacionais que trabalham nessa linha. Então, caso a proposta da redução seja aprovada, ela pode ser declarada logo após como inconstitucional. Então, por conta de toda essa questão de respeito a tratados e a nossa Constituição Federal. O senhor acredita, doutor Carlos, que essa discussão pode parar no STF? Com certeza, porque o Brasil assinou na ONU os 10 direitos e garantias da criança e do adolescente. E hoje, ou seja, juntou-se com as mãos e se espalharam com os pés. Inclusive, vai gerar para os fornecedores do Brasil
aquela sensação de insegurança jurídica, e essas convenções que foram assinadas pelo presidente, firmado com o nosso país, vai ser todos chamados para saber o que foi que houve, qual foi o problema. Agora, fazendo como eu penso, na questão de intensificar a educação e a agricultura, com certeza iríamos ter um avanço grande nessa legislação. Agora, vai haver um problema, como o doutor bem disse, pela questão dos tratados que nós temos. Desde a Convenção de São José de Costa Rica, com a das crianças e do adolescente, que são os direitos e garantias. Exemplo, no aeroporto, se tiver uma criança, uma mulher, um velho, um aleijado, quem embarca primeiro é a criança. Em todo setor, a criança tem a garantia dela e é universal. Não é municipal nem estadual e nem tampouco federativo. Eu creio que os senadores vão rever e tem que rever de uma maneira muito inteligente, para que não cause um problema sério. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes para continuar debatendo a redução da maioridade penal aqui no Em Discussão.